Edson Fachin esteve em Pernambuco para falar sobre a participação feminina nas eleições. Mas o ministro não se ateve ao assunto e novamente voltou a falar da legitimidade das urnas e do processo eleitoral brasileiro. Catiúcia Sotomayor, direto de Brasília, ao vivo. O que disse o presidente do TSE, Catiúcia? Oi de novo, Lívia, Brown, todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Então, ele comparou o processo eleitoral a um jogo. Disse que o papel do tribunal é garantir a paz e a segurança em campo e que é preciso reconhecer que os membros da corte não são jogadores nem torcedores, mas juízes da partida. Vamos ouvir. A nós incumbe o papel de árbitros desse certame. Nós apitamos o jogo, nós não disputamos o jogo, nós também não estamos na arquibancada como torcedores fanáticos de A ou de B. Ele falou ainda que no Brasil a barbárie teima em se reinstalar em algumas práticas e, mais uma vez, que a justiça eleitoral se veste para a paz, que enfrenta a desinformação com dados e com informações corretas e que as eleições devem ser a celebração dos direitos. E reforçou, falando 2 vezes, que o Brasil tem eleições limpas, seguras e auditáveis. Disse ainda que acatar o resultado das eleições é a expressão inegociável da democracia em respeito ao voto secreto. Na analogia com o futebol, mais uma vez, ele disse que nenhum time entraria em campeonato com taça de campeão nem rebaixado. Ele ainda disse que as regras do jogo já estão fixadas pela Constituição e pelo Congresso, em clara referência ao novo Código Eleitoral, e que quem se coloca no certame tem de obedecer. Vamos ouvir. Não há inovação legislativa a ser feita. O regulamento do campeonato está posto e nós esperamos que todos os times que se apresentem nesse campeonato, entre outras circunstâncias, respeitem o regulamento e saibam que poderão vencer. E se vencerem, celebrarão. E poderão perder. E se perderem, deverão reconhecer a derrota. E sobre o Código Eleitoral, Catiúcia, alguém se manifestou? Sim, Lívia, a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais divulgou nota manifestando preocupação com trechos do projeto de lei do novo Código. Para lembrar, ontem o ministro Edson Fachin também se manifestou em um ofício ao Senado criticando a proposta que ele chamou de um retrocesso. Mas, segundo os parlamentares, a ideia é modernizar a legislação, revogando toda a legislação eleitoral ordinária para substituir por um único código com 900 artigos. Um dos pontos polêmicos dessa proposta, que já passou na Câmara dos Deputados e agora está aqui no Senado, prevê que os institutos deverão informar um percentual de acertos das pesquisas realizadas nas últimas 5 eleições. E outro ponto determina que a divulgação de levantamentos eleitorais pode ocorrer apenas até a antevéspera do pleito. Na nota de repúdio, a Abrapel chamou de censura esse impedimento de divulgar pesquisas no dia da votação e defendeu que as diferenças entre as intenções de voto que as pesquisas registram e os resultados das eleições não são responsabilidade dos pesquisadores nem substituem a votação nas urnas. A associação pediu então que o Senado não aprove o projeto. A expectativa é que o texto seja votado no plenário até o fim de junho. Eu volto com você. Obrigada mais uma vez pelas informações direto aí de Brasília. Catiúcia Sotomayor, boa noite para você, bom fim de semana. Alfredo Scaff, o próprio ministro, presidente do TSE, Edson Fachin, chegou a encaminhar um documento, uma carta para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedindo para que seja revista esse pacote, seja revisto de mudanças propostas ao Código Eleitoral. Primeiro, porque essas mudanças tirariam a legitimidade do TSE e também porque estariam muito próximas essas mudanças de serem aplicadas das eleições de outubro, porque há essa possibilidade de já valerem para agora. Pois é, Lívia, esse é o grande mote da independência dos poderes, né? Quem sabe das mudanças legislativas é o parlamento. Não cabe a um juiz dizer, olha, tome cuidado com isso não é tempo. O juiz não é legislador, ele não foi eleito pelo povo. O parlamentar, o deputado, o senador, eles têm a representação indireta do poder que emana do povo. Então, isso é assunto para político, isso é assunto para os parlamentares e, eventualmente, uma sanção ou veto do presidente da República. Então, são essas coisas que desequilibram toda a estrutura dos poderes, né? Obviamente que sugestões
do Poder Judiciário são sempre bem-vindas, porque o juiz é um homem experiente, né? A juíza é uma mulher experiente, eles têm experiência no julgamento, podem, obviamente, opinar no sentido de garantir mais segurança, mais transparência ao processo. Agora, opinar dizendo que a lei é ruim ou é boa, isso não é papel de juiz, isso é papel de parlamentar. Agora, Constantino, o ministro Edson Fachin recorreu a uma metáfora do futebol, né? Disse que o TSE, a Justiça Eleitoral, é a árbitra da partida, que os ministros não são torcedores nem de um time nem do outro, nem de A nem de B. Você concorda com essa declaração, Constantino? Não, em hipótese alguma, a metáfora está muito incompleta. No caso, o TSE é o árbitro, a torcida junto, né, tem lado e controla as decisões todas do jogo, é o VAR, é tudo junto, né, porque concentra muito poder e esse é um dos problemas. O outro problema, claro, é esse ativismo partidário de vários ministros. O próprio Fachin, ele é alguém que foi garoto propaganda da Dilma Rousseff, pediu voto para Dilma Rousseff, simpatizante do MST. Quer dizer, achar que ele é indiferente em relação ao resultado da eleição é uma piada de mau gosto, né? Então, tudo está muito inadequado como postura desses ministros do STF/TSE. Eles não têm que dar tanta opinião, eles praticaram ingerência na hora que o legislativo, o local adequado, estava debatendo uma PEC sobre isso. Eles foram lá tentar convencer, persuadir os parlamentares a não ir por esse caminho. Então, é tudo muito estranho. E a população tem total direito de se reservar a desconfiança, o ceticismo em relação a essa urna que toda essa atitude desses ministros faz ainda mais suspeita, né, a urna eletrônica brasileira que Butão e Bangladesh adotam, mas Canadá, França, Inglaterra, Estados Unidos e Japão, países com muito mais capacidade tecnológica, preferem caminhos distintos.